Ah, o Papai Noel, né? Aquela figura clássica, o bom velhinho de barba branca, roupa vermelha, com aquela risada que todo mundo conhece. Ele é tipo o grande símbolo do espírito de Natal, uma figura que acompanha a gente desde criança. Mas e se eu disser que a história que a gente conhece é só a ponta do iceberg? Pois é. Então, vamos fundo nisso. De onde é que essa figura tão famosa realmente veio? Olha, muita gente acha, e é super comum pensar isso, que foi a Coca-Cola que inventou o Papai Noel moderno. E assim, não está totalmente errado, sabe? As propagandas deles lá nos anos 30 com certeza ajudaram a espalhar essa imagem do velhinho gente boa, de bochecha rosada. Só que a história de verdade, nossa, ela vai muito, mas muito mais para trás. É que a história de verdade nos tira do mundo do marketing e nos joga lá no meio de rituais bem antigos. E se preparem, porque a origem do Noel pode ser, digamos, um pouco mais psicodélica do que a gente imagina. Para entender isso, a nossa viagem não começa no Polo Norte, não. A gente vai para as paisagens gigantescas e congeladas da Sibéria, lá onde viviam povos nômades e os seus xamãs. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Vamos colocar lado a lado. De um lado, nosso Papai Noel, roupa vermelha e branca, entra pela chaminé, viaja num trenó puxado por renas que voam. Beleza. Agora, do outro lado, os xamãs da Sibéria. Eles usavam roupas cerimoniais, adivinha, vermelhas e brancas. E segundo essa teoria, eles entravam nas cabanas pelo teto, quando a neve bloqueava a porta, e tinham visões de renas voando. As semelhanças são, assim, de cair o queixo, né? Muita coincidência, talvez? E o que é que conecta todos esses pontos? Bom, bem no centro dessa teoria toda tem um elemento chave. Um organismo bem icônico e, olha, muito poderoso. A gente está falando do cogumelo Amanita muscaria. Com certeza todo mundo já viu essa imagem, vermelhinho com pintinhas brancas. Mas ele não é só enfeite de jardim de conto de fadas, não. Para povos como os Koryak e os Evenki, lá na Sibéria, esse cogumelo era tipo uma ferramenta sagrada, uma ponte para o mundo espiritual. Tá, mas como é que ele funciona na prática? É o seguinte, o Amanita muscaria tem os compostos químicos que alteram a mente. O problema é que se comer ele cru, ele é tóxico. E aí que tá o pulo do gato dos xamãs. Eles descobriram um processo de secagem, e esse processo não só diminuía a toxicidade, como também turbinava os efeitos alucinógenos. E isso tudo nos leva para uma das partes mais fantásticas da história do Papai Noel, que são as renas voadoras. E a explicação que essa teoria xamânica dá para isso é, sinceramente, fascinante. Pois é, parece que não eram só os humanos que gostavam desses cogumelos. As renas que vivem lá no Ártico, elas também são super fãs do Amanita muscaria. Elas procuram ativamente por ele na natureza, faz parte da dieta delas. Então, como é que a gente chega nas renas voadoras? Bom, vamos juntar as peças. Primeiro, as renas, depois de comerem os cogumelos, ficam meio doidonas. Elas começam a pular e correr de um jeito bem errático. Segundo, uma das alucinações mais comuns para quem consome o cogumelo é justamente a sensação de estar voando. Agora imagina só, o xamã, em pleno transe, olha para as renas pulando daquele jeito, na visão dele, elas estavam literalmente voando pelo céu. E olha, isso não é só uma viagem, uma especulação solta não. O antropólogo John Way Rush, por exemplo, ele confirma que os xamãs realmente coletavam esses cogumelos. E mais, eles distribuíam os cogumelos como se fossem presentes sagrados durante os rituais do solstício de inverno, que é a noite mais longa do ano. É aqui que a conexão fica ainda mais forte, mais clara. Vamos dar uma olhada em como esses rituais antigos parecem ser um espelho quase perfeito dos costumes de Natal que a gente tem até hoje. Pensem só nesse ritual. Os cogumelos, que eram os presentes, nasciam debaixo de pinheiros. Depois de colhidos, eles eram pendurados nos galhos dos pinheiros para secar. E aí eles pareciam o quê? Enfeites de Natal, com a neve bloqueando as portas das cabanas. Qual era a única entrada? O buraco no teto, a chaminé. O xamã descia por ali para entregar os presentes. E para terminar de secar, onde os moradores colocavam os cogumelos? Pendurados em meias, perto do fogo. Cada etapa soa incrivelmente familiar, né? E essa imagem do cogumelo vermelho de pintinha branca não morreu lá na Sibéria, não. Séculos depois, ela reaparece lá na Era Vitoriana e vira um símbolo super popular de sorte nos cartões de Natal. Isso meio que cimentou o lugar dele no imaginário das festas de fim de ano. Ok, mas, como em toda boa história, a gente precisa ouvir o outro lado. Essa teoria, por mais incrível que pareça, não é uma unanimidade. Longe disso. Existem críticas bem sérias que a gente precisa levar em conta.
Um exemplo forte vem do povo indígena Sami, que vive na região da Escandinávia. Eles dizem que essa teoria toda é uma simplificação, uma apropriação da cultura deles feita pelo Ocidente. Para os Sami, os rituais de inverno eram sobre sobreviver ao frio extremo, sobre proteção espiritual. E para entrar em transe, eles usavam tambores, cantos. Não há muitas evidências de que usassem os cogumelos amanita para isso. E tem o historiador Ronald Hutton, que vai ainda mais direto ao ponto. Ele basicamente desmonta os principais pilares da teoria. Ele argumenta que, segundo os registros históricos, os xamãs siberianos não viajavam de trenó, raramente lidavam com espíritos de renas, quase nunca usavam cogumelos para entrar em transe e, para completar, não usavam roupas vermelhas e brancas. Então tá, onde é que a gente fica com tudo isso? A verdade é que não existe uma prova histórica definitiva, um documento que diga o xamã virou o Papai Noel. Não tem. Mas, por outro lado, as semelhanças, os paralelos, são impressionantes demais para a gente simplesmente ignorar. O mais provável, no fim das contas, é que o Papai Noel que a gente conhece hoje não veio de um lugar só. Ele é uma colagem, uma mistura riquíssima de várias culturas. Ele tem um pouco de São Nicolau, aquele bispo super generoso, tem um pouco dos festivais pagãos antigos, como o Yule, tem muito da arte e da imaginação da era vitoriana, e quem sabe tem também um eco bem distante de um xamã da Sibéria e seu cogumelo sagrado. No fim, a história do Papai Noel continua sendo esse mistério delicioso. Será que é um pedaço esquecido da nossa história? Uma série de coincidências culturais simplesmente incríveis? Ou talvez a prova de como as lendas viajam, se misturam e se transformam com o tempo? A resposta talvez nem seja tão importante quanto a própria magia da história.